E aí, leitores, bora lá? Então, hoje eu vim falar sobre o sucesso de A Voz Que Eu Nunca Ouvi. Ele está sendo muito bem visto na Amazon, né? Tá tendo muitos downloads, tem grandes pessoas entrando em contato comigo. Mas eu vim falar um pouco sobre o que é o livro, né? Ele é sobre uma protagonista surda. Eu pensei em fazer, o que eu posso fazer de diferente, de novo, que não estão fazendo no mundo da escrita atualmente, né? Nesse mundo literário. Então eu resolvi escrever sobre uma protagonista surda. E às vezes a gente olha alguém com alguma deficiência e não pensa o como essa pessoa vive no dia a dia. Aí eu quis entender como que era. Comprei até um curso de Libras para me aperfeiçoar melhor, para entender. Descobri que existe despertador para surdo, não sabia. É um despertador luminoso, né? Que ele é luminoso e ele vibra também no travesseiro. Então, tem outras coisas também, como você falar devagar. Se você fala devagar, é pior para a pessoa, você tem que falar normal, porque assim ela faz a leitura labial. Às vezes tem gente que acha que falar devagar vai ajudar, mas isso acaba atrapalhando. E outras coisas que eu cito no livro também. Mas essa é uma história de uma protagonista surda e musicista, que ela acaba perdendo a audição, né, em um acidente, quando ela era criança, e acaba perdendo os seus pais. Então ela acaba vivendo a vida com a sua irmã e com seus avós. Mas o livro já começa com ela na fase adulta, indo para o primeiro dia de trabalho e tentando conciliar faculdade e trabalho como a gente tenta fazer. E às vezes dois trabalhos a gente tenta conciliar. E ela vai ter alguns desafios, só que no meio disso tudo ela vai conhecer uma pessoa que vai fazer com que ela volte a essa vida de musicista. E aos poucos ela vai galgando esse caminho, voltando a se apresentar nos palcos, enquanto ela tenta desesperadamente que essa pessoa anote ou que apenas diga eu te amo para ela. Só que, como eu disse em uma frase do livro, e vai estar na sinopse, que é a história de amor com muitos eu te amo dito para ouvidos que nunca puderam ouvir nenhuma única vez. E o livro vai ser sobre superação. Superação, eu não digo uma superação de apenas a Rafaela, que é a protagonista do livro, mas uma superação de todos nós, que às vezes a gente tem alguma deficiência e a gente precisa melhorar e não melhora, e a gente só vai deixando para depois. Depois eu melhoro, depois eu faço isso. E o depois ele não existe, porque a gente viveu agora. Se a gente sempre deixar algo para depois, esse algo nunca vai chegar. A gente adia o que em teoria devia ser imediato. A gente devia fazer o que a gente pode fazer hoje, né? É uma frase clichê, mas o que a gente pode fazer hoje não deve deixar para depois, porque o depois não pertence a nós. E a gente tende a fazer isso, né? O ser humano tende a deixar o importante para o depois e achar que a gente sempre vai ter um depois. Só que a voz que eu nunca ouvi vai mostrar que o depois é agora. Se a gente tem alguma limitação, deve correr atrás em buscar melhorar essa limitação. Às vezes é uma limitação que a gente não consegue e tá tudo bem se a gente não consegue, mas se a gente tentar e realmente não conseguir, é uma sensação de dever cumprido. Mas às vezes a gente fala que não consegue sem antes ter tentado. E você pode estar numa situação parecida com a de Rafaela. Pode ter um talento e ter medo de mostrar para o mundo esse talento. Às vezes por algo que aconteceu, algum trauma. E eu não estou falando que a gente vai acordar no dia seguinte ou vai acordar ou vai sair desse vídeo e falar, não, agora eu sou uma pessoa mudada, eu vou mudar. Não, a gente tem que mudar aos poucos. Porque tanto a gente começar alguma mania, algum vício, ou qualquer coisa,
e seja uma academia, a gente tem que galgar aos poucos. Porque nada imediato é duradouro. É igual, eu quero emagrecer. Eu comer doce todo dia e vou ficar um mês direto sem comer doce. Quando você recair, vai ser pior. Então a gente deve ir galgando aos poucos. E quando perceber, vai virar uma rotina que a gente já deixou para trás. E isso que a gente deve fazer. A voz que eu nunca ouvi vai mostrar que nem todo sonho é possível se realizar, mas que ao lado de uma pessoa a gente pode realizar muita coisa. E a gente nunca deve deixar um eu te amo para depois, porque depois pode ser tarde demais. E é isso, leitores. Esse foi um breve resumo de A Voz que eu nunca ouvi. E eu vou deixar o link abaixo. Ele tá na Amazon. Quem tem o Kindle Unlimited, ele tá de graça, disponível. Mas se você quiser comprar, o link da Amazon tá aí abaixo. Então é só clicar e seja feliz. Valeu, leitores.